Salve, salve amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, eu sou o professor Márcio Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as funções e as posições no futsal, as funções e as posições de cada jogador de futsal, do goleiro, do fixo, dos alas, do pivô e do goleiro linha. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. E começando, pessoal, por eles, o goleiro de futsal. Qual é a função do goleiro de futsal? Obviamente, a função do goleiro de futsal é defender a sua meta, evitar que as finalizações da equipe adversária entrem no seu gol na sua meta. E para isso ele pode usar qualquer parte do corpo, o goleiro não tem essa limitação. E quais são as características de um bom goleiro de futsal? Um bom goleiro de futsal deve ser ágil, deve ter um bom reflexo, deve ter um bom posicionamento. Essas são características óbvias de qualquer goleiro. Mas ele também deve ser comunicativo, deve orientar o seu sistema defensivo e deve saber jogar bem com os pés. Pessoal, principalmente com a nova regra do futsal, onde o goleiro não pode mais lançar a bola com a mão para a quadra adversária, né? Se essa regra realmente vingar, porque a gente ainda não sabe, por enquanto é só para categorias de base, mas se essa regra vingar, o goleiro não poderá mais lançar a bola com a mão, por exemplo, para puxar um contra-ataque. Porém, ele poderá fazer esse lançamento com os pés. Então, mais do que nunca, jogar com os pés será uma característica importante do goleiro de futsal, ok? E agora vamos falar do fixo no futsal, amigos e amigas. O fixo do futsal tem a função de ser o zagueiro, né? Digamos assim, no futsal, né? Ele é o principal jogador do sistema defensivo no futsal. Então, o fixo ele tem que ser um bom marcador, né? Ele tem que saber ter boas técnicas de marcação. Ele tem que ter um bom condicionamento físico, porque o fixo ele às vezes é o motorzinho da equipe, né? Aquele cara que vai dar o ritmo à equipe, vai segurar as coisas lá atrás e vai armar as jogadas. Ele tem que ter um bom porte físico, normalmente, né? Nem sempre. Eu já vi fixo com franzino ou baixinho que consegue se dar bem, mas normalmente se ele não tem um bom porte físico, ele tem que ter boas técnicas de marcação, porque ele muitas vezes vai pegar um pivô adversário muito alto, muito forte, e se ele for franzino, não ter uma boa técnica de marcação, ele vai ser engolido por esse pivô adversário. Tem que ter um bom passe. Tem que ter uma boa leitura de jogo, porque ele também participa da armação do jogo, do início das jogadas de uma equipe, né? Essas são características um tanto óbvias, como por exemplo também ter uma boa finalização. Eu nem botei aqui porque eu acho que ter boa finalização no futsal é a obrigação de todos os jogadores. Se você joga futsal, você tem que treinar muito finalização com as duas pernas, de todos os tipos possíveis de finalização, porque o futsal é um esporte de pouco espaço, né? Então você tem que ter uma boa finalização para aproveitar quando aparecer uma oportunidade de finalização. Então, esse é o fixo no futsal. Muito bem, amigos e amigas, agora vamos falar dos alas no futsal. A função dos alas no futsal é ocupar as laterais da quadra do futsal com muito dinamismo, né? Eles sempre são jogadores muito condicionamento físico muito bom, né? Um ótimo condicionamento físico, como eu já coloquei aqui. São jogadores que precisam ter muita agilidade, né? Normalmente, é muito importante que o ala seja habilidoso e bom driblador, porque ele vai ter muitas oportunidades de 1 contra 1, né, para tentar driblar o adversário, quebrar a defesa do adversário para dar um passe, uma assistência ou fazer uma finalização. Um ala ele tem que ter características de criação de jogadas e de marcação, porque ele também é muito importante no sistema defensivo no futsal. E o ala tem que ser, pessoal, isso aqui é imprescindível. Eu falei que todo mundo tem que finalizar bem no futsal, mas o ala é o cara que não pode dar mole na finalização, porque normalmente vai ser o jogador que mais vai finalizar numa equipe de futsal. Então, se você joga de ala, se você quer ser ala no futsal, treine muita finalização, porque isso é muito importante para o ala. E qualquer tipo de finalização com os dois pés de cabeça, com a bola no alto, tudo, pessoal, tem que treinar muito finalização, porque o ala finaliza muito durante uma partida de futsal. Tá bom, pessoal? E agora vamos falar do pivô, meu amigo e minha amiga, que é a minha posição predileta no futsal, né? Quando eu jogava futsal, eu joguei em todas as posições, mas pivô, para mim, é a posição mais bonita do futsal, porque
Na minha opinião, pelo menos, fazer isso aqui, né, dominar a bola de costas, né, saber jogar de costa para o gol, né, ter a visão de jogo para dar passes, essa é uma característica que não é para qualquer jogador, né? Tem que ser diferenciado para jogar de pivô. Então vamos lá falar sobre as características do pivô. Melhor, vamos falar sobre a função do pivô. Normalmente o pivô é o jogador mais adiantado, né? Podemos dizer que ele é o atacante no futsal, apesar que não existia essa diferenciação. Todos atacam e todos defendem no futsal, né? Mas é o jogador mais avançado, que normalmente joga de costa para o gol, né? Segurando a bola no ataque para criar jogadas de ataque para a sua equipe, né? Normalmente o pivô ele tem uma boa força física, um bom porte físico ou uma boa força física, como nós estamos vendo aqui nesse atleta, um atleta alto, né? Porque facilita ele proteger a bola de costa para o gol, como nós estamos vendo aqui nesse lance. Ele tem um bom controle de bola, lógico, ele tem que saber dominar, segurar a bola quando a bola vem para ele. Nem sempre a bola vai vir bonitinha, redondinha, vai vir quadrada, muitas vezes ele tem que saber segurar essa bola, dominar essa bola com qualidade. Ele tem que saber se posicionar bem, isso aqui é muito importante para o pivô, pessoal. Saber se movimentar nas costas da defesa adversária, de um lado para o outro, né? Se desvencilhar da marcação sem a bola, isso é muito importante. O pivô que não sabe fazer isso tá morto, né? Não tem como jogar. Usar bem o corpo, né? Como nós estamos vendo aqui também, já falei sobre isso, né? Usar bem o corpo para proteger a bola, não deixar que a marcação roube a bola dele. E ter um bom passe e uma boa finalização, e eu diria mais, uma boa visão de jogo, né? Porque o pivô vai fazer muitas assistências durante o jogo, segurando a bola de costas e fazendo assistências para os alas ou até para o fixo que venha de trás para efetuar uma finalização. Então essas são as características do pivô. Como eu disse, é a posição que eu mais gosto no futsal, que eu mais gosto de jogar, que eu acho mais bonita no futsal, é o pivô. E agora vamos falar sobre o goleiro linha de futsal, também outra função muito interessante que vem evoluindo muito no futsal nos últimos anos. A função do goleiro linha é fazer a função de um jogador de linha, ele sendo o goleiro, mas fazendo a função do jogador de linha, indo para o ataque, para tentar dar finalizações, dar passe, fazer gols. Então, o goleiro linha ele pode ser um jogador de linha que vai ocupar a função do goleiro para fazer o goleiro linha, ou ele pode ser um goleiro especialista em fazer a função do goleiro linha. Às vezes é o goleiro reserva, pode ser o goleiro titular mesmo, que passa a jogar como goleiro linha em determinada situação do jogo. Normalmente se usa o goleiro linha quando a equipe está perdendo, precisa reverter o resultado, né, para criar uma superioridade numérica, tentar assim reverter o resultado com mais velocidade. Um bom goleiro linha tem que ter as seguintes características: tem que ter um bom passe. Nossa senhora, como um goleiro linha vai se arriscar de sair, né, do seu gol com um passe ruim, né? Se ele errar um passe, é quase o gol certo do adversário. Ele tem que ter uma boa finalização de longa e média distância, porque normalmente as oportunidades do goleiro linha finalizar serão de longa e média distância. Então, para você ser um bom goleiro linha, você tem que ter um bom passe, treinar bastante passe e treinar muita finalização de longa e média distância, ok? E aqui agora, amigos e amigas, um esqueminha com as funções e posições do futsal. Primeiro, com o goleiro tradicional, né? Nós temos o goleiro tradicional, um fixo, um ala esquerda, um ala direita, um pivô tradicional. Mais ou menos um esquema 3-1. Inclusive nós temos vídeos aqui no canal sobre o sistema 3-1, se você quiser procura aqui na nossa playlist de futsal. E uma coisa que eu não falei durante esse vídeo é que normalmente é muito comum que o ala esquerda seja um destro, porque ele pode fazer dribles para dentro e finalizar, e o ala direita seja um canhoto, também pelo mesmo motivo, para ele driblar para dentro e finalizar para o gol. Então esse é o esquema mais tradicional com o goleiro tradicional. E agora um esqueminha do posicionamento com o goleiro linha. E o importante aqui é vocês perceberem o seguinte: eu botei ele bem aqui, ele poderia estar aqui no meio da quadra também, não tem problema, isso não faz diferença. Mas o goleiro linha ele tem que atuar sempre na quadra de ataque. Ele não pode ficar recebendo a bola na quadra de defesa, né? A regra do futsal não permite isso. Então eu botei ele aqui bem na lateral e bem avançado para vocês perceberem esse detalhe. Você não pode usar o goleiro linha na quadra de defesa, tem que ir para a quadra de ataque, porque na quadra de ataque ele não tem limitação de receber a bola nem de tempo com a bola como existe na quadra de defesa, ok?